Você que tem a sua Bíblia aí, pode pegar ela. Vamos abrir em Mateus, no capítulo 3. Nós iniciamos uma série, hoje é o 5º episódio, que é o batismo redentor do Cristo, o batismo de cruz de Jesus Cristo que nos deu a vida eterna. Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. Versículo 1 do capítulo 3 de Mateus. E naqueles dias, apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. E este João tinha suas vestes de pelo de camelo, e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia. Era uma multidão de pessoas já, e toda a província adjacente do Jordão, e era por ele batizados no rio do Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele, muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura ou futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus poderia suscitar ou fazer filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Em verdade vos digo que vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja as sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito e com o fogo em sua mão, e tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro do trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Hoje nós vamos falar, eu já vi que eu já cometi uma gafe, porque o versículo eu não mexi da semana passada. O nosso texto está em Mateus no capítulo 3, o versículo é o versículo 11, que deveria estar aí, mas não está, em que diz: eu vos digo que vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito. Quando nós iniciamos o nosso estudo sobre o nascimento de Jesus, nós já estamos no 5º episódio, nós achávamos que apenas relembrarmos algumas coisas que nós conhecemos da palavra de Deus. Porque quando nós começamos o estudo perto do Natal, nós falamos que aquele lar, assim como naquele tempo da 10ª praga do Egito, não importa se as suas condições, né? Não importa se você hoje está triste, se você está passando por um momento bom ou um momento ruim, importa que aquele sangue naquele tempo lá, no tempo de Moisés, no Egito, importa que quando chegou na data que se você comemorou o Natal, nós não apenas damos Feliz Natal, porque isso é muito vazio, mas nós falamos Feliz Nascimento de Cristo para aqueles que creem. Por isso nós falamos e temos falado que o nascimento de Jesus é o nascimento do Cristo, aquele que nos comprou com o seu sangue para a vida eterna. Na verdade, quando você olha o Velho Testamento,
todo o envolvimento do Velho Testamento, ele aponta o Cristo e a obra do Cristo na cruz. Por milhares de anos, por mais de 4.000 anos, Deus falou que enviaria o seu Cristo para a salvação, não somente dos judeus, mas de todas as nações. E está acontecendo aqui no tempo de João. Jesus já havia nascido, já fazia 30 anos, e quando você olha a palavra de Deus, nós colocamos uma palavra chamada dispensação. Deus, ele tem um começo para tudo, ele tem um meio, Deus é longânimo. Nós vivemos numa era das igrejas em que a palavra de Deus tem sido pregada, mas vai chegar um fim eterno em que as pessoas não poderão mais escolher pelo Cristo. E isso vai acontecer cada dia que passa, graças ao Cordeiro, que é o meio de Deus que nos comprou. O que é o fim para aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, é o início de uma vida eterna com Deus. Quando a gente fala, e nós estamos usando aqui o batismo, o nosso título de hoje, o batismo redentor do Cristo, nós estamos falando isso porque o batismo foi a morte de Cristo na cruz, foi a obra dele. Em João no capítulo 3 e versículo 5, no início do seu ministério, quando chegou Nicodemos, que é um personagem que nós estamos falando bastante dele, Jesus disse para ele: ora, em verdade vos digo, que aquele que não nascer da água põe uma soma aí, do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Mostrando que no capítulo 3, o que nós estamos lendo, esse batismo de João, nós vamos falar mais detalhadamente na frente, é um batismo que representa a morte de Jesus na cruz. Quando você olha para a palavra de Deus, você encontra 3 batismos. O primeiro batismo que você encontra é o conforme nós, no versículo 2, se você quiser ler aí, no versículo 8 e no versículo 11, nós dissemos que é o batismo de arrependimento, que é o batismo de João. No capítulo 3, quando Jesus diz, olha, é necessário nascer da água e do Espírito, é mostrando que esse batismo é o batismo de morte, que Jesus morreria e nos daria o Espírito Santo, o Espírito da promessa. O segundo batismo que nós encontramos na Bíblia é o batismo da morte de Cristo, no qual nós falamos aqui no versículo 11, mostramos, era para estar destacado, mas você pode ver na sua Bíblia, que a morte de Jesus fez ter o batismo com o Espírito e o batismo com fogo, que são coisas distintas. Então você encontra o batismo de arrependimento, o batismo das águas, o batismo do Espírito, que é quando uma pessoa crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, e o Espírito com fogo, que é a condenação quando a pessoa nega a palavra de Deus. Bom, quando você fala de batismo, é o nosso primeiro item aqui, o batismo na verdade é um cumprimento da vontade de Deus. Há um cumprimento na vontade de Deus no batismo. Quando você abre a sua Bíblia, em Mateus, no capítulo 28, antes de Jesus ir, por 40 dias após a sua morte, ele ficou aqui neste mundo, nos ensinando mais um tempo. Em Mateus, no capítulo 28, nós podemos ver que no batismo se cumpre a missão da igreja. Qual que é a missão da igreja? No Mateus, no capítulo 28, versículo 19 e versículo 20, diz para nós: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O batismo do Cristo, o batismo de morte, ele traz 2 sentenças. E a palavra de Deus, quando ela é anunciada, olha só, quando você olha nesse versículo 19, essa é uma missão da igreja. Então tem alguns pontos que a igreja ela precisa cumprir, por isso que é o cumprimento da vontade de Deus. Até uma pessoa ser batizada, o que a igreja precisa fazer? Qual que é o primeiro ponto que está aí no versículo 19? Precisa ir. A igreja precisa ir até as almas. Por isso que nós falamos de missão. Um outro ponto que precisamos é fazer o quê? Fazer discípulos. Não basta a gente vir 1, 2 vezes aqui, pregar a palavra de Deus e ir embora, nunca mais voltar.
trabalho missionário de Deus, de missão, de cumprimento da vontade de Deus, não é assim que funciona. É por isso que Deus deixou a igreja, estabeleceu uma igreja local, uma igreja fixa, para que as pessoas possam vir, ouvir a palavra, ir até o evangelho, possa ser discipulada, aonde em todos os lugares a igreja precisa ir, com qual objetivo? Continuação, batizando, não é assim que está acontecendo aí? Então, o batismo, ele é o entendimento, ele mostra que uma pessoa entendeu e cumpriu a ordem dada, que nós encontramos em Mateus no capítulo 3, que é uma das ordenanças da igreja. Então, João aqui, ele está pregando o quê? Ele está pregando a palavra de Deus. E ele está dando um exemplo, um apontamento do Cristo. Está falando da obra do Cristo. Aquela morte, aquele sepultamento, aquela ressurreição de Jesus é representada nesse batismo de águas. Só que muitas pessoas, elas não aceitam. E quando uma pessoa não crê em Jesus Cristo como Salvador, é como diz a Bíblia, ela é batizada pelo fogo, porque ela negou a palavra de Deus. No versículo 7 de Mateus, olha aí só o que João Batista está dizendo. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Palavra de Deus, você pode voltar lá no texto, em Mateus, no capítulo 3. A palavra de Deus é uma palavra que ela corta. Ela corta tanto para a salvação como para a condenação. E após uma pessoa ser batizada, e é uma das ordenanças da igreja, ela precisa continuar firme sendo discipulada, que é o versículo 20, e aprendendo todo o conselho de Deus. Quando você foi batizado, ou quando você é batizado, se você ainda não é batizado, é porque houve uma semente que foi plantada no seu coração. Alguém fez missões através de uma igreja ordenada, conforme a palavra de Deus, porque o João não saiu batizando de qualquer jeito, não é assim, eu não posso sair daqui, abrir uma igreja e fazer qualquer coisa, isso não é cumprimento da vontade de Deus, da palavra de Deus. Existe uma ordenança, houve um coração aberto para a semente, uma pessoa foi discipulada. Quando uma pessoa é discipulada, é porque a pessoa ali, a igreja tem que pregar a palavra de Deus, para mostrar que Jesus morreu por nós no seu batismo de cruz. Então, quando você vai olhando a palavra de Deus, e uma pessoa recebe a Cristo como o único suficiente Salvador, as pessoas, elas muitas vezes, no início, elas não têm um entendimento. Não tem entendimento do quê? Que a partir do momento quando você entrega a sua vida para Jesus, você não pertence mais para você. Porque o que está escrito em Mateus no capítulo 3, aí nos inícios do versículo? E apareceu naqueles dias João Batista pregando no deserto. O que ele estava pregando? Olha o cumprimento da palavra de Deus. O arrependimento para quê? Com qual objetivo? Para o reino dos céus. Então, quando você é batizado, quando você entende e recebe Jesus como único e suficiente Salvador, ninguém recebe o Espírito Santo quando é batizado. Isso também não é verdade, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus, você passa a pertencer a um corpo. Você passa a pertencer a um reino. E isso é cumprimento também da vontade de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 13, o batismo de cruz de Jesus Cristo não só nos deu o Espírito Santo da promessa, pode abrir lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 13, não só nos deu o Espírito Santo, não só nos uniu com Deus, mas nos fez um só corpo, em um só Espírito. Olha só o que diz o versículo: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livre, todos temos bebido de um Espírito. Você consegue entender a sua responsabilidade como um cristão? Que quando você entrega a sua vida para Jesus, você faz parte do reino dos céus. E quando você faz parte do reino dos céus, há um rei que governa sobre você. Então muitas pessoas também, nós já falamos sobre isso, sobre esses tempos, há um movimento muito grande hoje das pessoas não cumprirem a palavra de Deus, que é o batismo. Por que as pessoas não são batizadas tendo entendimento? É porque elas não estão dentro da onde? Das igrejas. Muitas pessoas hoje já não estão mais dentro da igreja ouvindo a palavra. Muitas pessoas hoje fazem parte daquelas pessoas que nós falamos, que chama desagregados. Eles não frequentam mais uma igreja local.
está fora da vontade de Deus. E como o batismo do Espírito Santo nos une a Deus, nos coloca num reino, sobre um governo, ele faz isso com o Espírito para um só objetivo, para que cada alma possa glorificar a Deus através do quê? Dos seus frutos. O que ele diz no versículo 7? Olha, um machado sobre a raiz está o quê? Está posto. Então olha só, quem não produz bons frutos, nós também já falamos isso, a palavra bom é tudo que Deus faz. Está lá em Gênesis nos explicando, tudo que Deus fez foi bom. Quando a Bíblia diz que é bom, é porque está ligada a obra a Deus. Mas preste atenção, que muitas vezes nós se desconectamos, desligamos dessa responsabilidade. E aí o que acontece? Muitas vezes nós não estamos unidos no mesmo Espírito. Por quê? Porque muitas vezes nós esquecemos da nossa responsabilidade. Olha só, você olha para um time de futebol, para um time de basquete, não é verdade? Tem lá os seus jogadores, ali é uma equipe. Só que a Bíblia não chama de equipe a Igreja de Cristo, ela chama de corpo. Então um time de futebol tem muitos jogadores. A Igreja de Cristo tem muitos membros. E qual que é o objetivo, por exemplo, de um time de futebol? Qual que é o objetivo do goleiro? Qual que é o objetivo do centroavante? O objetivo não é vencer? O objetivo não é ser campeão, chegar à glória? Não é assim agora o título lá que dá da Libertadores, a glória eterna? Não é assim? Os palmeirenses aí que estão na final, junto com o Santista lá, está escrito a glória eterna. Não é assim, Paulo? Não é verdade? Mas como é que nós vamos resplandecer a glória de Deus se nós não fazemos a vontade de Deus? Você sabia que muitas pessoas têm entendimento, crê na palavra e não se batisma, porque não quer responsabilidade com a obra, com o trabalho de Deus? Agora, não somente isso, mas pense que uma pessoa, ela entrega a sua vida para Jesus, ela é batizada, mas por algum motivo há uma briga dentro dessa equipe. As pessoas de um time de futebol, elas têm funções diferentes, não é verdade? A gente pensa assim, o objetivo do goleiro é defender, do centroavante é fazer gol. Não, isso aí é função. Cada pessoa dentro desse corpo, quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, quando nós entregamos a vida para Jesus, que é a vontade de Deus, que todo homem se chegue a Ele, as pessoas pensam que elas não podem trabalhar. As pessoas pensam que elas não podem levantar uma bandeira. Olha quantas coisas você tem para trabalhar dentro da casa de Deus, não é verdade? Você tem que abrir uma igreja, você tem que dizimar para que essa igreja permaneça aberta, tem que pagar a luz, tem que pagar a conta de água, tem que ter alguém que limpe a igreja, tem que ter alguém que conserve o campo para ter atividade com as crianças, tem que ter alguém que pregue, tem que ter alguém que toque, tem que ter alguém que cante, tem que ter alguém que monte a live, tem que ter alguém que monte o site. Mas sabe qual é o problema, meus irmãos? Muitas vezes é que nós somos um só corpo, ligados pelo Espírito, mas ao que? A desavença. Muitas vezes uma igreja, ela não permanece, ela pode permanecer por 1 ano, por 2 anos, essa igreja aqui começou, ela tem 1 ano, ela pode permanecer 2, 3, 10, mas ela acaba fechando porque é o quê? Há desavenças entre o corpo. Você, quando vê desavenças, quando você vê brigas entre membros, jamais a glória de Deus pode ser alcançada ou refletida pela sua vida. Pense só. Geralmente as brigas, elas acontecem, não é com pessoas que você não conhece, são pessoas muito queridas, Então eu vou citar 2 nomes aqui, eu vou citar o nome do Brendo e ele tem um representante aqui que é o Nicolas, que ele não está aqui. Os 2 cresceram juntos, são muitos amigos, mas pode chegar um dia que gere uma desavença. Agora você já pensou se eles um dia brigarem, o que impacta o trabalho de Deus? Vamos supor que o Nicolas um dia chegou para o Brendo e falou assim, você está acabadinho, mas você é feio, hein? Aí o Brendo não gostou, E aí aquele de ter um só espírito, de entrar dentro da vontade de Deus e entender a obra de Deus, O que o Brendo faz? O Brendo retruca, e fala assim para o Nicolas, mas você é o cara mais bonito que tem, Quando eu olho para você, eu lembro da Disney, Você é a sua namorada, por quê? Porque eu lembro daquele filme, A Bela e a Fera, Aí já viu,
começa aquela briga, né? Eu estou dando um exemplo simples aqui, mas são coisas pequenas. Às vezes você vai arrumar um jardim ali, de repente você mata uma planta. Não é? Não é verdade? Alguém plantou, você vai cuidar alguma coisa. Lá em casa tinha um peixe, a Ana ganhou o peixe. Eu fui lá e matei o peixe. Dei tanta comida para o peixe que ele matou. Quem que matou o peixe, Natan? Fui eu, mas não foi de propósito. Mas quando há desavença entre os membros, isso precisa ser tirado, porque isso não faz parte do quê? Da vontade de Deus. Não é verdade? Agora, se a gente não se humilhar, ter a humildade como Cristo, sendo Deus, e estando naquela cruz, abrindo mão do seu direito, recebendo aquele batismo por você, como que a sua vida pode prosperar? Como que a casa de Deus pode prosperar? Então a conclusão que a gente chega é que a vontade de Deus, ela sempre vai ser feita. Se as pessoas não querem se levantar para a obra, não querem cumprir o mandamento de batismo, ir por todo mundo e pregar o evangelho, Deus, ele vai fazer a sua obra. O Herodes, como nós vimos, ele tinha uma vontade de permanecer no trono, então ele teve um plano. Que plano que ele teve? O plano dele foi matar as criancinhas abaixo do quê? De 2 anos. Eu vou permanecer no plano. Não deu certo, né? Não deu certo com os magos, aí ele foi lá e matou as criancinhas. Os saduceus não queriam Jesus o Cristo. O que eles fizeram quando Jesus morreu? Eles foram lá e pagaram o quê? Falsas testemunhas, para dizer que tinham fazido o quê? Roubado o corpo de Jesus, para dizer que Jesus não tinha ressuscitado. E o que foi impedido da vontade dos planos de Deus? O que foi impedido no tempo de perseguição das igrejas? Quando você tem lá em 303, você tem a Igreja Universal, que depois vai perseguir cristãos verdadeiros. Você tem todo aquele ataque de Hitler contra o povo judeu. O que adiantou o plano do homem para diante da vontade de Deus? Olha só que a vontade de Deus, ela permanece para sempre. Por isso, quando nós citamos essa palavra dispensação, o que é isso? É o período de tempo em que Deus ele expressa a sua soberania sobre a humanidade. Então Deus, na sua dispensação, desde o primeiro dia da criação, até o dia da eternidade, até o dia que esse mundo vai ser reservado pelo fogo, como fala a Bíblia, a palavra de Deus, não é assim? Apocalipse, o grande lago de fogo, aonde as pessoas que não receberem Cristo vão estar lá. Deus, ele faz a sua vontade. Não importa se você quer ou não fazer a vontade de Deus, seguir os mandamentos de Deus ou não, a vontade de Deus vai ser feita. Os homens podem até impedir, a igreja pode até não querer que a vontade de Deus seja feita, nós não queremos passar pela tribulação ou por um pedaço dela, mas você não pode impedir as coisas que estão debaixo da graça de Deus. Por isso, quando você olha para cumprimento, essa introdução da palavra de Deus, nós temos quem? O batismo de João, que aponta a obra de Cristo, porque nós estamos falando sobre o nascimento do Cristo, não é assim? Nós falamos bastante na semana passada e nas outras semanas, aquele apontamento, aquela pré-figura. Então, quando você olha a arca no Velho Testamento, a de Noé, ou a arca, o tabernáculo, aquilo representa Cristo. Quando você vê o Moisés batendo e ferindo a rocha, a palavra diz ferindo a rocha, aquela rocha que é ferida, aquela água que sai, representa o quê? Representa a obra de Cristo, nos dando o Espírito Santo da promessa no seu batismo de cruz. Aquela serpente que nós citamos, que é levantada no deserto, que tira o pecado do povo, é a representação de Cristo. Nós nem chegamos a citar, por exemplo, Jonas. Quando Jonas ele é lançado ali, né, ele é lançado ao mar e ele cai na barriga, né, engolido pelo grande peixe, aquela representação de 3 dias representa o quê? A representação do Cristo, morrendo e descendo ao inferno, tomando o seu lugar. Então, quando você olha o batismo que Deus mandou João fazer, é o último apontamento e permanente que nós vemos do Cristo. Deus ele deu muitos sinais, mas o último apontamento da pré-figura de Cristo foi no tempo de João. Nós fazemos isso porque isso é uma ordenança para a igreja. A palavra de Deus nos ensina. Em Romanos, no capítulo 6,
né, esse batismo de João, da mesma forma que nós fizemos e gastamos tempo com as citações, ele aponta a obra vicária de Cristo na cruz. Romanos capítulo 6 e versículo 3. Ou não sabeis que quando todos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Por isso que nós estamos usando o termo, o batismo, aqui ó, o batismo redentor do Cristo. Batismo de morte de Jesus Cristo. Continuação, você não sabe disso? Então está sabendo. De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo, assim como ressuscitou diante dos mortos, pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Então, quando uma pessoa é batizada pelo batismo de arrependimento, aquilo é uma figura para mostrar a obra de Cristo. Aquilo é uma proclamação da sua fé e uma proclamação da igreja, que a igreja está cumprindo a sua missão, ide por todo o mundo, fazei discípulos em todos os lugares e batizando, cumprindo o seu papel e a vontade de Deus. Em Efésios, no capítulo 4, abra sua Bíblia lá e versículo 22, o batismo simboliza um novo nascimento. O novo nascimento, o nascimento espiritual que Jesus disse para Nicodemos, e a morte para o velho homem. Por isso é tão importante nós deixarmos o nosso pecado, e como disse algumas vezes essa semana para meu irmão Rodrigo, darmos o testemunho de um novo ser em Cristo Jesus. Versículo 22 do capítulo 4, diz assim: que quando ao trato passado vos despojei, ou despiu, ou tirou a roupa do velho homem, que se corrompeu pela concupiscência do engano, e vos renomeei no espírito da vossa mente, e vos revisitarei o novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em justiça e em santidade, assim como foi no início. Em Gálatas, no capítulo 2, versículo 4, também fala de publicação de fé. Quando as pessoas chegavam até João para ser batizado, elas proclamavam os seus pecados, se arrependendo, se humilhando até os pés de Cristo, não de João. Quando nós chamamos o batismo de João de batismo de arrependimento, em Atos, no capítulo 19, versículo 4, se você quiser acompanhar lá, abra sua Bíblia, esse também é um termo utilizado. Atos no capítulo 19 e versículo 19, se nós chamamos de batismo de arrependimento ou das águas, é porque é um fundamento bíblico. Versículo 4, olha só o que o Paulo disse. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus o Cristo. Versículo 5. E os ouviu e foram batizados em nome do Senhor Jesus. Isto mostra a crença, a proclamação daquilo que acontecia quando uma pessoa se chegava naquele tempo da igreja. Paulo era um missionário, um candidato que se apresentava depois de ouvir o evangelho, da verdade, de crer em Jesus Cristo e receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é recebido no batismo das águas. Você não encontra isso. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 13, você não encontra essa referência. Mas isso mostra para nós, lá em Mateus, como aqui, que há um arrependimento. Pessoa se humilha. Uma outra referência é Marcos, capítulo 1, versículo 4 e 5, se você quiser conferir aí na sua Bíblia. O João apareceu batizando no deserto porque ele foi enviado por quem? Por Deus. João, capítulo 1, versículo 33, Jesus diz, olha, você foi enviado. E ele precisa cumprir a vontade de Deus. A vontade precisa ser feita. Porque aquela batismo, aquela autoridade estava sobre quem? Sobre João. E hoje, quem que tem autoridade para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? A igreja verdadeira de Cristo. É por isso que nós estamos com as portas abertas. Para as pessoas confessarem os seus pecados. A pessoa não quer aceitar a palavra de Deus. A pessoa não quer aceitar a autoridade de Cristo, nem a autoridade de João.
Ah, eu não quero me sujeitar ao batismo, eu acho isso ridículo, pois fique sabendo você que você está fora da vontade de Deus. Em Mateus no capítulo 11, versículo 27 e 32, apareceu os saduceus contestando a Jesus. E eles queriam saber com que autoridade Jesus fazia aquelas coisas, né? Os seus discípulos, porque os discípulos de Jesus também batizavam após o ministério de João. É a ordenança da igreja. E aí Jesus vai devolver para eles com uma outra pergunta. Porque o batismo de João aponta a obra de Cristo na cruz, aponta a vontade de Deus. Versículo 27. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele quem o Filho quiser revelar. Acho que eu errei o versículo, né? Não, eu errei o capítulo. Ô, meus irmãos, perdão, mas daqui a pouco alguém acha aí, pode me falar, tá bom? Mas o que acontece? Jesus vai devolver para eles perguntando assim: tá, responde uma coisa para mim e eu vou responder com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de João era dos homens ou era de Deus? E o que aconteceu? Eles ficaram pianinhos porque eles sabiam que a autoridade vinha dos céus. Meus irmãos, como nós falamos, se eles não quiseram crer em Cristo, no terceiro episódio nós falamos que Jesus foi revelado como Cristo no seu sofrimento de morte. Falamos aqui. Então essas pessoas, elas estão recebendo o último apontamento. Aquele apontamento que quando o Nicodemos chegou e falou assim, Jesus disse para ele: olha, sabe aquela serpente de bronze? Essa serpente sou eu. Sabe aquele batismo que está acontecendo lá no deserto? Se você não for batizado da água e do Espírito, quer dizer, uma pessoa que não crê em Jesus, ela não pode receber o Espírito Santo. Por isso que João estava cumprindo a sua tarefa, a tarefa que foi dada. É por isso que a igreja precisa cumprir a sua tarefa. E esse batismo de águas, ele representa o batismo de morte de Cristo. Durante o ministério de João Batista, o que João Batista disse? Olha, vai chegar alguém que é maior do que eu. Voltando lá em Mateus, no capítulo 3 e versículo 11, na morte de cruz de Jesus, nós encontramos esse batismo. E aí o João, ele vai dizer assim, ele vai dizer para nós que há dois batismos no Cristo, ou para salvação ou condenação. Eu, em verdade, vos batizo com água. Para o quê? Para o arrependimento. Esse é o primeiro batismo que a Bíblia nos apresenta, que nós acabamos de dizer. Mas aquele que vem após mim, que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar, ele vos batizará com quê? Com o Espírito Santo e com o fogo. Veja só que há dois batismos. A Bíblia, ela tem uma concordância, que nós chamamos de concordância bíblica. Em João no capítulo 3, se você quiser abrir lá em versículo 5, Jesus disse, é necessário nascer de novo, pela água e pelo Espírito. Há dois batismos, porque olha só a continuação do versículo 11, que João diz assim: eu não sou digno de desatar as suas sandálias ou de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Versículo 12, na sua mão tem uma pá, que limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o trigo, e queimará a paz no fogo, onde nunca se apaga. Então você tem o celeiro e você tem a eira. As pessoas que negam a palavra de Deus, elas não vão entrar no celeiro. As pessoas que não quiseram saber sobre o Cristo, elas ficaram do lado de fora, na eira. E o que foi queimado lá na eira, foi batizado com fogo. O que mostra lá em Apocalipse? Que as almas que não receberam, que não tiver o nome no livro da vida, vai ser lançado no inferno. O inferno vai ser lançado aonde? No grande lago de fogo. Então as coisas são sérias, meus irmãos. A morte de cruz de Cristo leva para 12 caminhos. As nações vão ser julgadas com uma espada afiada, que é a palavra de Deus, que mostra o batismo de Cristo naquela cruz para a remissão das pessoas. Mas quando você fala de batismo, há um rito contraditório. Muitas pessoas fazem muitas confusões sobre batismo.
A primeira confusão que as pessoas fazem é essa que nós estamos falando. Que o batismo tem a mesma concordância, o fogo e o espírito o mesmo sentido. Mas não é verdade. E a segunda confusão que é feita dentro da palavra de Deus é que o batismo de águas salva. Se você não for batizado, você não será salvo. E se você não for batizado, você não vai ser salvo, porque o batismo de arrependimento lava pecados. Infelizmente, muitas pessoas creem nisso. Mas quando você olha para a palavra de Deus, o batismo de fato, para nós terminarmos, ele não salva. O batismo não pode salvar uma pessoa. Você pega, por exemplo, o ladrão da cruz, capítulo 23, versículo 42 e 43. Nós dizemos aqui, a palavra de Deus diz que Jesus não tem pecado. E Jesus disse, aquele ladrão comigo estará hoje aonde? No paraíso. Se batismo salva, então Jesus é mentiroso. Então Jesus não é o Cristo. Mas isso não é verdadeiro. Em Marcos, no capítulo 16, abra sua Bíblia, no versículo 16, Marcos, capítulo 16, e versículo 16 diz, olha só. Marcos, capítulo 16, e versículo 16. Quem crer e for batizado, por que está falando quem crer e for batizado? Porque a pessoa que crê, meus irmãos, ela tem o desejo que o Espírito traz de fazer a vontade de Deus, de ser batizado e proclamar a obra de Cristo na cruz. Por isso que ele disse, quem crê e for batizado, será o quê? Será salvo. Mas aquele que não crê, será o quê? Será condenado. Se batismo salva, por que o Moisés então, Abraão e os profetas estarão no reino dos céus? Por que aquele ladrão está no reino dos céus se ele não foi batizado? A Bíblia diz que uma pessoa, ela vai para o céu por causa da fé. E fé você encontra no Novo e Velho Testamento que diz, o justo viverá pela fé. Uma pessoa só é batizada, só crê em Cristo se ela tem o quê? A fé. Então olha só a confusão que é feita. Uma outra coisa que você traz ainda, junto com esse batismo, é por causa de uma referência que nós temos em Pentecostes, em Atos no capítulo 2, as pessoas ainda complicam, além do batismo lavar pecados, ainda começa a complicar com dons de línguas, profecias e revelações. Mas não é assim que você encontra no livro das igrejas no Novo Testamento. Em 1 Pedro, no capítulo 3 e versículo 21, o batismo das águas, pode abrir lá, não salva, mas é o batismo de Cristo que salva, o batismo de cruz, morte, sepultamento e ressurreição que salva. Olha só o que fala em 1 Pedro, no capítulo 3 e versículo 21. Esse texto é muito claro sobre salvação, em crer, em fé no Salvador, não pelas obras de um batismo, não é um sacramento. Versículo 21, que também como uma verdadeira figura, não estamos falando do apontamento, que o batismo é o apontamento, o último apontamento que nós encontramos até a vinda de Cristo, olha só, que também como uma verdadeira figura, agora vos salva, o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indignação de uma boa consciência para com Deus, para a ressurreição de Cristo Jesus. Quando você olha o versículo, você precisa lendo ele em partes. Então a verdadeira figura é o quê? É o apontamento. Agora o que salva não é o batismo de águas, é o batismo que está no final do versículo aí, que é a ressurreição do quê? De Cristo. Numa outra tradução, que é essa tradução que eu tenho aqui para jovens, para crianças, ela é bem claro sobre isso, diz assim, aquela água representa o batismo, que batismo? Batismo de cruz, a morte de Cristo, que agora nos salva. O batismo de cruz, a morte de Jesus que nos salva. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, a qual vem uma consciência limpa.
Essa salvação vem por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Nós temos um cartaz aqui que depois você pode pegar ele. Hebreus capítulo 9 e versículo 22. Sem derramamento de sangue, não há remissão do quê? De pecados. Não está escrito sem batismo de águas de arrependimento, não há remissão de pecados. Não, isso não é verdadeiro. Nós estamos enfatizando isso porque você precisa, conforme o item 1, fazer o cumprimento de toda a vontade de Deus, de cumprir a ordenança de Deus, que Deus apresenta para os seus. Porque quando você é batizado, você entra debaixo da vontade de Deus e da justiça de Deus. Última referência para nós. Olha só. Até Jesus, Mateus capítulo 3, até Jesus entrou debaixo dessa justiça. Olha o termo que ele usa, falando do compromisso como corpo. Quando você entrega a vida para Jesus, eu vou dizer mais uma coisa: batismo não salva. O que salva é você confessar os seus pecados e crer em Cristo como o único e suficiente Salvador.